Você gasta boa parte do seu dia, por anos e décadas, mais de 10 mil horas estudando esse tipo de ativo que você quer tirar alguma coisa? Ou você só está querendo tirar os brigadeiros da mesa sem trazer a Coca-Cola? Né? Que grande parte é isso. As pessoas acreditam que podem tirar os brigadeiros da mesa de investimento sem tirar a Coca-Cola. Se você não tem essa capacidade de trazer a Coca-Cola ou o bolo ou o salgadinho, diversifica. Diversifique em coisas que você considera que fazem sentido. Isso, gente, é muito pessoal também. É muito pessoal. Tá? Eu acho que parte do investimento, parte de uma alocação em ouro ou Bitcoin, que seja, tá? Você vai dizer, eu sei o preço do Bitcoin daqui a um ano, não tenho a menor ideia. Mas eu acho que uma diversificação faz sentido. Eu gosto muito da Damodaran. Tá? Você deve conhecer, logicamente você conhece, um especialista em valuation global. Quem não viu o Aswalt Damodaran, vê os vídeos dele. O Damodaran para mim é igual vinho. Ele está envelhecendo, ele está ficando melhor a cada ano. Tá? E ele fala abertamente com relação a investimentos. Ele diz assim, olha só que coisa interessante para vocês pensarem em casa. Eu estou falando do cara que é o papa da valuation global. O cara que mais entende de valuation no mundo, o cara mais seguido em valuation no mundo. Esse cara traz os salgadinhos para a mesa. Tá? Ele fala assim, eu não me preocupo se eu vou bater o S&P, porque eu não sou um trader, eu sou um especialista em valuation. Mas o fato de que eu sento e diversifico minha carteira dentro do S&P e procuro estudar ela em detalhes, que é o que ele tem que fazer para valuation, me faz um investidor melhor e me faz uma pessoa melhor e me faz aprender mais a cada dia. Eu acho que me faz um profissional melhor e grande parte eu tenho certeza, grande parte do capital, né, do patrimônio que ele acumulou foi porque esse processo fez ele melhor. Você colocar um pouco em ativos que você acredita, você tem que acreditar no ativo, tá? Agora, não segue um economista defunto ou um investidor defunto pensando que essa filosofia é válida o tempo todo. Warren Buffett, depois da crise de 2008, tá? Ele teve muita dificuldade em seguir, por exemplo, a Nasdaq. Muita dificuldade. Por quê? Porque ele foi um cara genial, absolutamente genial, que trouxe todos os salgadinhos para a mesa. Tá? Na década de 80 e 90, quando ele, na verdade, percebeu que ele não ia ganhar dinheiro com guimbas de cigarro, que é o que ele queria comprar no começo. Eu acho que o Munger foi instrumental nisso, dizer para ele, cara, você está gastando muito tempo com isso, consome um tempo enorme e você nunca vai escalar isso. Vamos tentar fazer algo diferente, comprar empresas boas a preços razoáveis, fazer o trabalho sério em cima disso. E aí ele ganhou uma quantidade imensa de dinheiro. Tá? Na década de 80 e 90, principalmente no começo do século 21, e bateu o S&P fantasticamente. Quando o mercado mudou, que basicamente se eu estou falando com você aqui é porque eu investi em tecnologia de 2012 em diante, entendi esse processo e acredito que tecnologia ainda é o futuro dos investimentos em equity daqui para frente. A gente tem que fazer um outro podcast para falar disso. Mas ainda acredito, eu tive que me adaptar. Você como investidor, cara, se adapte. Se eu tivesse seguido, se o Buffett comprasse guimba de cigarro até hoje, que é aquelas empresas dando a discount book, ele não estava em lugar nenhum. Graças a Deus ele encontrou o Munger ali que levou ele para o caminho certo naquele momento. E vamos ser sinceros, não julgo. Olha só, o cara botou 50% do patrimônio em Apple. 50%. Cara, se desse errado, e podia dar errado, 50% de uma empresa, meu amigo, pode dar errado facilmente. Já teve vários fundos no Brasil, se eu não me engano, eu entrevistei outro dia, Tarpon, quando a Tarpon foi feita, eu acho que foi a Cesita, eu não lembro direito o nome da ação, mas que destruiu o fundo. Tá? E pessoas extremamente competentes, né? Que é o fundador da Lynx me contou a história, quando ele fundou ali a Tarpon, e foi, pessoas extremamente competentes que fizeram isso e deu errado. Então, cara, não seguir por um investidor ou por a cabeça de uma pessoa, faça a tua cabeça, diversifique, aprende mais, se torne uma pessoa melhor, vai fazer bem para você investimentos, vai fazer bem para você hoje, na tua carreira, na tua vida. Com certeza. Bom, antes de chegar na parte que a gente tem que endereçar, que a gente deixou em aberto no começo do podcast, sobre essa questão do Bitcoin, tem um cara bem interessante que escreveu 2 livros bons, né? O nome dele é Seyfedin Amos. Ele escreveu o Padrão Bitcoin e depois escreveu um outro chamado Padrão Fiduciário, porque quando ele escreveu o Padrão Bitcoin, o pessoal fala, você é partidário, né? Você adora o Bitcoin, por isso você fala mal do sistema fiduciário. Ele foi estudar o sistema fiduciário e ele viu, olha, tem coisas boas no sistema fiduciário. Porque ele fala, o padrão ouro já não entendia mais o mundo. Porque o padrão ouro ele é muito bom você liquidar transações em ouro para economia local, né? Onde as transferências são pequenas. Porque você transferir o ouro é físico. Então tem que viajar com a mercadoria, ela ocupa espaço, tem custo de verificação, tem custo de segurança. Agora, quando a transação começa a ser feita entre Brasil e Japão, cara, é ouro atravessando o mundo. Então é muito complicado. Ele cita até um exemplo no livro de um navio que saía da Inglaterra para a América do Norte e naufragou. Era a época da Primeira Guerra Mundial, bateu numa mina submarina alemã e aí foram 40 toneladas de ouro pro fundo do mar.
e aí toda uma operação para resgatar o ouro. Então ele fala, olha, o ouro, embora tenha passado no teste do tempo, ele cita que ele tem uma vendabilidade temporal boa, porque mantém seu preço, e tem uma vendabilidade espacial terrível. Aí com a moeda fiduciária a gente trocou. Porque espacialmente é ótimo, você liquida a transação com um botão, você risca num livro e anota no outro. Agora, temporalmente é horrível. Porque, como você citou, o mundo todo tem um problema fiscal. Se a gente pega, não o primário, mas o nominal, cara, no mundo ocidental, praticamente todo mundo está gastando mais do que arrecada, no final das contas. E com demografia piorando, que tende a elevar essa conta. Então ele fala, espacialmente é bom, temporalmente perde valor. É lixo para você manter no longo prazo, pensando somente no papel moeda, não em investimentos. E aí ele chega no Bitcoin. Ele fala, olha, o Bitcoin temporalmente está se apreciando, então pega a característica boa do ouro, e espacialmente, um cara na Austrália pode liquidar uma transação com a Rússia, que não pode usar o dólar, com Bitcoin. Ele envia 1 bilhão, uma taxa baixíssima, em 10 minutos, usando a rede normal, está liquidada a transação. E aí eu fico pensando nesse esforço fiscal do mundo inteiro, falando, cara, os governos podem criar muito dinheiro, criar ouro é mais difícil, tem que minerar, dá mais trabalho, e o Bitcoin é a mesma coisa. Então, por isso que eu acho interessante ter um pouco na carteira. E aí, pegando a parte do IR de 5 mil. Eu tenho só Quer falar? Eu vou responder, depois segue o IR de 5 mil, tá? Só para não quebrar a tua linha de raciocínio. Eu tenho a cabeça, tipo assim, o ouro, o que quebrou o padrão ouro foi basicamente o nível de alavancagem do sistema. Quando você começa a trabalhar com crédito, em níveis elevados, e logicamente todo mundo sabe, nem todo mundo sabe disso, tá? Mas basicamente quem cria dinheiro é banco, não é reserva governo. fracionária. Quem cria dinheiro é banco, tá? Banco é que cria dinheiro via reserva fracionária. E como você teve que trabalhar com níveis cada vez maiores, foi o capitalismo que destruiu o ouro, na verdade. Porque você tinha que trabalhar com níveis cada vez mais elevados, você começou a trabalhar com níveis de risco, né? E alavancagem financeira nas economias cada vez mais elevados. No começo, isso é extremamente atraente, né? Para a economia, para o capitalismo norte-americano, porque você podia se alavancar e quebrar. Né? E o ouro, na verdade, o que acontece com o ouro? Eu acho que foi na época ali do... A gente não deve... Putz, cara, eu não vou lembrar essa história inteira. Quem sabe faz ao vivo, eu vou lembrar parte da história. Foi até o Mágico de Oz, a história do Mágico de Oz. Tá? Foi a história que inspirou o Mágico de Oz. Né? Foi Brian, eu não lembro o nome, de que concorreu para presidente e basicamente sentiu bimetalismo nos Estados Unidos entre o ouro e a prata. E ficou o ouro. Né? O ouro ganhou. Ele disse assim, você não pode fazer isso, porque os agricultores nos Estados Unidos, que eram alavancados, estavam com muitos problemas. Ele disse assim, você não pode crucificar os Estados Unidos numa cruz de ouro. Na Golden Cross, não pode fazer isso. O que aquilo ali dizia, né? E foi a eleição que, se não me engano, Theodore Roosevelt ganhou. Se não foi Theodore Roosevelt, foi o cara antes dele, que depois veio Theodore Roosevelt. O que isso te diz? Que qualquer sistema alavancado, você tem que ter uma válvula de escape, você não pode ter deflação. Um sistema muito alavancado, e o ouro permitia a deflação. Você não pode deixar deflacionar, porque se deixar deflacionar é uma transferência de valor da pessoa que tomou o risco e tomou a alavancagem para a pessoa que, na verdade, para o rentier que emprestou o dinheiro. Isso, na verdade, no capitalismo é a antítese do que você quer. Você quer que a pessoa que tomou o dinheiro, tomou o risco, tenha a upper hand em relação ao rentier do outro lado, que simplesmente emprestou o seu capital. Eu acho que isso, basicamente, foi uma das principais coisas que tirou o ouro, tirou o padrão ouro do mundo, né? Ele acabou caindo de vez em 71 ali com Nixon. Mas eu acho que o Bitcoin é uma força para o bem. Tá? Volto a dizer, para mim, total flexibilidade mental.